Pessoal, a gente está aqui com o Kiko Loureiro e vai fazer uma entrevista rápida com ele aqui, perguntando coisas de carreira, opinião sobre outros músicos, coisas de ensino. Vamos lá. Beleza, Kiko? Beleza. Então vamos. Ai, que essa unha, cuidado. Cuidado com ela. Vai me ferir. O Angra, ele é uma das bandas brasileiras que mais contribuíram para o cenário do metal no país, tanto pela questão da discografia ser extensa, da banda ter muito tempo de carreira, e quanto pela inclusão de elementos da música brasileira nas composições, que é uma novidade. Como que foram aceitas essas novidades? Porque vocês começaram a apresentar. Bom, a história é longa, né? Então, a gente foi colocando aos poucos, mas esse já estava Bom, quando o Rafael Bittencourt, teve a ideia do nome, ele já tinha, então, esse conceito de ter um... Porque, se você olhar, na época, as bandas que tinham, né? Sei lá, Metallica... e tinha Slayer, sei lá, o mesmo Iron Maiden, né, que é a Dama de Ferro, sei lá o que. Era uma coisa mais violenta, né? E então já tinha essa coisa de querer sair um pouco fora disso e ser um pouco mais geral, como a gente tinha influência do Queen, como o Queen, por exemplo, como uma referência, Queensryche, que era uma banda de um som um pouco mais pesado, um pouco progressivo, talvez, mas assim, um pouco mais sofisticado, assim, do jeito que os caras compunham, se vestiam e tudo mais. E a gente tinha, então, essa referência. E aí, então, o Angra já é uma palavra em português, mas que significa anger também, que é angry. E, né, como Metallica, põe um A no final, então é angry, Angra, né? Angra é o quê? Aí tem uma palavra indígena e tem do fogo. Exato, uma palavra indígena. Eu lembro disso de anos atrás que eu vi. Exato, e é uma palavra bem brasileira, né? Então, mais que internacionalmente o cara vê como angry, como uma coisa mais de heavy metal, né? De certa forma, né? Então já tinha esse conceito de misturar música brasileira. Tem umas músicas no Angels Cry, que foi o primeiro disco, Never Understand, que é um baião. Mas assim, a gente chegou lá no estúdio super inexperiente também, né? Para gravar o primeiro disco. E tinha um produtor alemão, o Charlie. E aí, várias ideias a gente não conseguiu passar. Porque pro cara, tipo, alemão, heavy metal é heavy metal. E tipo, o que é isso? Os caras querendo batucar no negócio aqui. Ou querer colocar outras influências, assim. Teve muita discussão no estúdio. Bom, ele queria fazer daquele jeito. E que deu certo, que foi o disco de ouro no Japão. Né? Porque até então, assim, quem estava financiando o disco era uma gravadora japonesa, o cara foi lá, vou fazer do jeito que ele entendia como banda de metal, que ele trabalhava com Saxon, Halloween, sei lá, Motorhead, ele gravou, sabe, metal. No segundo disco, Holy Land, para quem conhece bem a banda, foi o mesmo produtor. E o Holy Land já tem um monte de percussão, tem um monte de coisa. Mais solto. A própria capa... Porque ele também entendeu a gente, teve mais segurança, né? Precisou passar por o primeiro disco de estreia, não deixar o negócio ir muito, né? Pelo menos era a cabeça do produtor na época, assim, né? Que não é a cabeça da gravadora. A gravadora, geralmente, no nosso caso, assim, nunca impõe nada ou fala como tem que ser ou não. Mas o produtor, sim, que é mais um membro da banda e é um cara líder, que você contrata para ser um líder e um cara experiente. Então... É bem notório isso. E a mesma coisa aconteceu em discos seguintes, né? Que foram Rebirth, foi outro produtor. E depois vem o Temple of Shadows. E também a banda está bem mais solta em termos de composição, de colocar coisa brasileira. No próximo, sempre o produtor gringo, sempre o cara fala, bom, o que vocês estão vindo com esse som, esse tambor aí que não tem som de nada, né? O que é um berimbau? Cara? Tipo, os caras acham... Tipo, você vai botar o pandeiro junto com 2 bumbos, né? Tipo, pros caras, eles não entendem. Não cabe porque pra eles. Sonoricamente não funciona, teoricamente, 2 bumbos, uma batera forte e alta, e o cara chega com a mão fazendo negócio. Tipo, não funciona, né? Na visão do produtor. Aí você tem que convencer, falar, não, no Brasil sempre teve música pop, o rock pop, sempre tem percussão, né? Junto, né? Então, percussão diversa. Com diversos elementos de fazendo timbres parte, diferentes. né? Porque no pop estrangeiro, percussão é um shakerzinho, um negócio assim, né? Tirando o Santana, alguns caras assim, que pra gente também é uma grande influência. Que né? já é uma influência mais pesada também da música dele, né? Exatamente, Não um pop. Exatamente. Um pop com começo. Com muita latinidade, né? O Santana. Falando desse mesmo âmbito de carreira, de começo... a gente encontra alguns vídeos de você, material, de você tocando choro, tocando violão,
E percebo que você tem uma conexão bem forte com os gêneros musicais que são característicos aqui do Brasil. Mas você é uma referência para o metal, tanto aqui quanto no exterior. Como que você acha importante quebrar uma espécie de tabu que os fãs, o pessoal que escuta tem? E como que você é recebido? Então, essa coisa da música brasileira é uma coisa natural, né? Não é tipo... foi natural lá para trás, quando eu tinha 14, 15 anos. Porque eu gostava de ouvir os guitarristas, Jimmy Page, sei lá, Hendrix, o Steve Vai, o cara do Iron Maiden, sei lá, esses todos os guitarristas estrangeiros. Mas eu também gostava de ouvir a música brasileira. Sei lá, o Caetano Veloso, sei lá, o Gilberto Gismonti, sei lá, Edu Lobo, essa galera. E na minha casa, eu lembro que eu morava no prédio do Tom Zé, que é um dos tropicalistas, né? E eu minha mãe tinha um vinil lá dos tropicalistas. E ali na minha casa, assim, meus pais nem são músicos nem nada, mas eles tinham como Chico Buarque, toda essa galera da MPB, como os verdadeiros músicos, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes. E tipo, eu ia tentar tocar aquelas músicas, eu não conseguia. Era mais fácil, de repente, tocar uma música do Iron Maiden do que entender a harmonia do Tony Horta. Muito mais fácil. Então, muito mais fácil. Você fala, eu quero aprender isso aqui também, porque eu acho que as pessoas estão certas. Isso aqui é esse nível musical, né? Essa coisa que eu estou ouvindo de rock and roll, de repente, nem é tanto. Então, eu ficava com aquilo na cabeça. E quando eu me propunha estudar a música, eu, então, ia muito nos brasileiros. E aí, você começa a gostar, começa a descobrir, começa a conhecer mais. E sempre estudei violão, sempre toquei harmonias, tentar fazer análise harmônica, descobrir esses caminhos musicais brasileiros. Aí você vai conhecendo os ritmos, baião, maracatu, os tipos diferentes de samba, vai se aprofundando mais, né? Cada vez mais. E então, mais uma vez a conexão que uma vez passa para ser uma coisa de estudo e de descoberta, ela vira um gosto no final, né? De novo. Já tinha misturado gosto, porque eu via na minha casa tocava mais MPB do que ninguém, não tenho pais roqueiros nem nada, né? E a música erudita também, né? Então, também tinha essa curiosidade em cima da música erudita e tal. Lembro meu pai me dando um disco do Paco de Lucia, esses caras são bons, tá? Sabe assim, tipo... E aí você ouvia e você falava, nossa, os caras já estavam... Então, porque se você... O lance da virtuose, principalmente, você vai ver os guitarristas virtuosos, os de rock, nos anos 80, que é o Steve Vai, o Satriani, esses caras, né? O Malmsteen, né? Você vai ver... Se pegar outros estilos de música, os virtuosos de música erudita já estão lá há séculos. Os caras do música grega sempre tiveram, né, com esse virtuosismo. Mas no jazz, aí o George Benson, esses caras, você começa a ouvir coisas dos anos 60, fala, os caras tocando guitarra pra caramba. Ou Django Reinhardt dos anos 30 tocando muito, você fala, pera lá, então não é que esses caras dos anos 80 são geniais. É uma linha do tempo. Só foi passando para um estilo que você não se fazia tanto essa coisa de virtuose. John McLaughlin nos anos 70 e o Egberto Gismonti, essa galera do Brasil também. O Jacó do Bandolim, anos 50, né? Super, esses choros aí. Um perfil do virtuoso, ele pode acontecer em qualquer estilo. Exatamente, né? Mas que quando você descobre a guitarra, você fala, você acha que o que você está ouvindo é o cara genial ali, né? Aí você tem que começar a olhar para trás e falar, nossa, isso aqui já vem de tempos, né? E aí eu sempre tive essa curiosidade, então eu ficava absorvendo coisas de outros estilos e de outras épocas, né? Mas os meus ídolos eram aqueles dos anos 80, 90, sei lá, né? O Steve Vai, o Satriani, Greg Howe, sei lá, esses caras, né? Porque eu conseguia ver aquilo aplicado em técnicas modernas da guitarra, né? De two hands, sweep, toda essa coisa. Mas você acha importante quebrar essa espécie de tabu que o pessoal tem? Porque muitas vezes... Da música brasileira? Bom, é fundamental. O que acontece? Aí, para mim já que era uma coisa, de certa forma, natural, quando eu comecei a tocar com amigos, nessa fase de 16 anos, 17, então meus amigos eram mais do rock. Eu via que aquilo era um diferencial, o pouco que eu sabia. Eu não tocava como os caras que tocavam música brasileira, porque eu não estava naquele ambiente. Mas aquilo que eu sabia de música brasileira, eu notei que era um diferencial. Que eu estava estudando harmonia, estava estudando improvisação em coisas mais complexas do que ficar tocando só Metallica, por exemplo. E aí eu vi que era um diferencial, então eu apostei nisso também, né? Como me posicionar dentro de grandes músicos, que sempre, né, outros amigos guitarristas e tal.
Isso acontece até hoje, né? Quando eu vou tocar fora, de repente numa situação que tem vários guitarristas super bons, né? Que aconteceu várias vezes e tal. E próprio pro Angra, você se posiciona e fala, não, pera lá, esse cara é do Brasil, ele tem alguma coisa diferente, porque o dia tem 24 horas, você vai estudar 24 horas, você não vai estudar 25, entendeu? Vai ser como você se diferencia dos outros que você encontra o teu posicionamento, né? Como artista. É identidade, é uma identidade, Exatamente. né? E a gente não pode jogar fora esses séculos de música brasileira que a gente tem. Tem que usar. Nós tivemos uma entrevista com o Rafael aqui. Um bate-papo bem semelhante a esse. E ele falou com a gente sobre expectativas, futuro do Angra, novidades. E o público ele parece muito satisfeito com o Fablione e mais especialmente com a volta da banda ativa nos palcos. Assim. O que você deseja para o futuro do Angra? O que você espera? O principal, assim, a banda está muito satisfeita, né? Com essa... O lance do Fábio foi uma ideia, assim, que a gente teve no final do ano passado, porque a gente tinha um convite de tocar num maior cruzeiro de metal lá, que sai de Miami e tal, né? Com várias bandas grandes e tal. E a gente não queria perder a oportunidade de tocar nesse cruzeiro, mas estava sem vocalista. Então, e a gente estava ouvindo material dos cantores brasileiros para escolher quem seria e tal. Então, o ideal seria chamar um cara neutro, que seria um cara que já tem uma carreira, que vem da Europa. Porque se chamasse um brasileiro, já fala, vai ser esse cara, né? Então, para evitar isso, aí eu falei, bom, vamos ligar pro Fábio, que é amigo nosso, gosta do Angra, a gente já se conhece faz tempo. E aí ele topou, era um show curto, né? Porque era um festival, né? Então não era um show longo, ele aprendeu as músicas pro show e foi super legal. E foi legal pro público, tinha fãs do Angra, tinha várias pessoas que nem conheciam a banda também, que descobriram, né? Porque tinha Halloween, In Flames, sei lá, um monte de banda lá. E aí rolou bem internamente da banda também, com o Fábio, a banda a gente ficou, né, dentro de um navio lá 4 dias. Ele é um cara tão bom astral quanto ele parece ser, porque a gente acompanhou o show aqui em Belo Horizonte e ele é muito pra cima, assim. Exatamente, super. E o cara já canta faz muito tempo também, né, já sabe como funciona todo. Então é bom você pegar um cara super experiente também, né, no nosso caso que a gente já tem essa experiência. E aí, rolou legal, a gente foi convidado para tocar num show em São Paulo, também no festival, Live and Louder. E aí pintou a ideia, vamos... E aí, várias pessoas já falando, promotores de show, falando, a gente quer esse show aí, Aí a gente resolveu, então, fazer essa turnê que a gente fez agora em agosto, que culminou na gravação do DVD, né? Mas isso foi tudo acontecendo organicamente, assim, e o DVD apareceu... Vamos fazer ou não, né? Já estava marcado o show de São Paulo, a gente ainda não sabia se ia gravar um DVD nem nada. Aí resolveu fazer porque a banda estava bem, estava bem falado, estava um clima bom. Aí rolou. E vai sair agora, em breve já. E você tem uma expectativa de que... Porque o pessoal está torcendo muito para que o Fábio, a banda continue. Claro, não. A gente está super empolgado, super focados aí, porque a gente fez essa turnê, foi super boa. Justamente já resolvemos então registrar esse momento bom, né, no DVD, e já está pronto o DVD, já está indo para a fábrica, basicamente. Já está pronto? A gravação foi dia 25 de agosto. É isso. E a gente, então, todo mundo super empenhado. Isso mostra a empolgação, porque a gente terminou, já foi editar, já foi fazer as coisas, e está fazendo autoração, né, agora, tal, e já vai para a fábrica. Então, acho que final de outubro aí já está na mão. Legal. Entendeu? Então mostra que a gente está animado, e aí próximo passo então, a gente vai ter mais uns shows em novembro que já estão sendo marcados, aí já tem Belém, São Luís, né, marcados, tem outros aí que a gente está fechando aí, que a gente é ruim anunciar quando não está 100%, né, senão depois às vezes ela fala quando está 100%, e aí a gente tem que pensar no disco novo. Vocês têm um show no Japão? Tem um show no Japão também, agora em outubro, 21 de outubro. E o pessoal lá gosta muito. muito. Super festival, a gente tá super bem posicionado. Tipo, segunda banda principal da noite, assim, tá com os Stone Temple Pilots. Mas os japoneses, eles adoram. Como é que eles falam Angra? Eles têm um jeito... Angora. É porque eu lembrei de você anunciando num vídeo antigo. Sei. Angora desu. E o que você tem planejado pra carreira solo? Cara, então, eu fiz um DVD, cara. Na realidade, eu gravei no Auditório Ibirapuera,
em São Paulo, que é um teatro super bonito lá no Parque do Ibirapuera, um teatro do Niemeyer. E foi no meio de junho. E eu fiz esse show aí, tá pronto também o DVD, tô só terminando a capa. E foi bem legal à noite, porque eu tenho esse lado mais brasileiro, que eu fiz um disco chamado Universo Inverso, que tem um pianista cubano, né, os músicos brasileiros, não tem nada a ver com rock, ficou um fusion brasileiro. E tem meus outros discos, né? O meu disco mais recente chama Sounds of Innocence. Tem o Virgil Donati na batera, né? Que é um super batera aí, dos mais conceituados aí do mundo. E aí, falei, eu quero fazer esse show com tudo isso. E ainda tocar violão, né? Porque eu não tenho essa unha, mas eu também tenho um pouco, assim, né? Queria tocar violão. Toca muito bem. Aí, eu sempre tive um sonho de fazer um show que tivesse tudo, mostrar esse lado brasileiro aí, né? Que a gente tava falando. Tivesse esse lado do guitarrista que eu cresci estudando, né? Os guitarristas americanos e europeus e tal. E a coisa do violão. E aí, finalmente, então, eu fiz esse show no Auditório Ibirapuera. Então, tem um set que sou eu, Felipe Andreoli, o Virgil Donati. E tem algumas músicas com percussionista cubano também. Aí, desmontou tudo, trocou batera, entra piano, não sei o quê. Aí, fez o show com os caras do disco Universo Inverso. Algumas músicas. E também tem um momento de violão solo. Umas 3 músicas, e tem um momento que eu chamo o Rafael no palco também, a gente toca uma música do Angra no violão. E foi bem legal, assim, porque é um teatro diferente do DVD do Angra, porque é com galera, né? É um teatro, tava cheio e tal, mas clima teatro, né? Diferente. E tá pronto também. É que quando eu fiz, eu não sabia que ia ter o do Angra, né? Então acabou combinando, assim, a gente vai lançar esses DVDs aí na mesma época, assim. Mas ficou bem legal. Em breve, eu dei o nome do DVD de White Balance, que vocês que têm câmera aí, vocês sabem, né? O que é um White Balance? É quando você arruma as 3... Bom, é que é a cor nua e crua, né? Então, eu queria dar significado. Quando você toca no palco, é você... Exposto. É o que você é, né? Exposto, né? E já que tem o lance do Niemeyer, do teatro tudo branco, assim, eu queria que tivesse alguma coisa a ver com branco, né? Que é a somatória de todas as cores. Eu tô colocando... Geralmente a gente tem essa sinestesia de cor e música, né? Esse acorde é colorido, não sei o quê. Quando eu penso em lá, eu penso em vermelho, eu penso em ré, eu penso em verde, eu penso em mi, eu penso em azul, né? Não sei se você tem dessa também. Não penso em azul pra mim. Não? Não. Tá vendo? Cada um tem suas cores. Pra mim é mais verde que azul. O mi? É. O maior? É. Tá vendo? Bom, tudo bem, depois a gente discute isso. Mas de qualquer forma... Não tô falando que você tá errado. Não, ninguém tá. Cada uma percepção. Sim. Você podia pensar, sei lá, na tua avó, quando você toca mi. Mas é verde. Mi maior. Tô brincando. Não, tudo bem. Mas aí tem esse lance, eu dei esse nome de White Balance, que seria então sem filtro, né? Você ali no palco tocando todas as notas, o branco significa todas as cores, né? Todas as notas. E você aproveitou para mostrar... aí eu fiz as 3 tudo cores. Que lhe apetece, né? Exatamente. E o White Balance é o verde, as cores que equilibram, o verde, o azul e o vermelho, tô certo? Então, o vermelho representando o rock, o azul representando o acústico, o violão mais calmo, e o verde representando o Brasil, né? A música brasileira ali. Então, esse é o conceito do show. O pessoal, os estudantes de guitarra, eles conhecem diversos vídeos que você ensina riffs do Angra, você mostra verdade. coisas de carreira solo, faz comentários, dá dica. E qual que é a sua opinião sobre essa forma de ensino? Você acha essa forma de ensino legal? Você recebe um feedback positivo da galera sobre isso? O cara fala, pô, assisti seu vídeo, foi útil? Pô, não, com certeza, muito, cara. Assim, eu assisti seu vídeo, foi bem útil. Que bom. Eu tenho 6 videoaulas, cara. Então, antes do Angra existir, até ali, meio na fase que a gente tava gravando a demo, eu fiz uma videoaula. Foi das primeiras videoaulas que tiveram no Brasil, chama Guitarra Rock. Toca uma guitarra rosa lá, tipo, bem antiga, tem na internet, né? E saiu para vender aí também, os caras reeditaram em DVD. E tem um monte de videoaula do Mozart Mello, do Faísca, tudo dessa época, assim, né? E o Angra nem existia. E cara, foi de repente aquela videoaula ensinando coisas de rock, né? Em português, porque até então só vinha as coisas gringas. Muito raro. Isso aí foi em 92, tá? Não tinha... Então, de repente, distribuído pelo Brasil, né? Que os caras tinham distribuição, de repente, então... Ao longo dos anos, fui só conhecendo gente, falando, pô, eu aprendi a tocar com a tua videoaula, não sei o quê, cara. Sempre fiquei muito feliz de ouvir essas coisas, assim, lisonjeado até. E nem sei se a videoaula nem foi lá tudo isso, né? Porque
Teve uma história, a gente gravou a videoaula, tipo, montou de manhã, o dia inteiro, né? Gravando videoaula. Quando terminou, sei lá que horas eram, tipo 8 da noite, depois do dia inteiro fazendo, repetindo, o cara falou, esqueci de botar no Super VHS. Porque era VHS, né? Só que não era o VHS normal, era o Super para gravar, para depois virar uma matriz e gerar as cópias, tinha que ser gravado na chavinha Super VHS. O cara esqueceu de pôr. Resumindo, tudo que a gente fez não valeu nada. Aí eu falei, então vamos fazer tudo de novo agora, né? E aí tava o cara da cameraman, os caras chamaram uma pizza, ficaram comendo e dormindo com a câmera, vai vendo. E eu gravei toda a videoaula de novo, assim, meio... Então quem assiste vê que eu tô falando super rápido, assim, porque tipo, vamos aí pra acabar isso aqui. Mas ficou uma videoaula que eu nem imaginava que ia pro Brasil inteiro, que um monte de gente ia assistir, que ia ter YouTube depois, né, que ia ficar pra sempre. Mas eu falo super rápido as coisas, assim, toco super rápido também, sei lá, tudo, tipo, ansiedade, né? E aí marcou, né? Aí depois, em 2000 e pouco, eu fiz essa melhores riffs do Angra e técnica e versatilidade. Aí a gente deu uma produzidinha melhor, também é outra época, assim, né? E o Sidney Carvalho ajudou a produzir na época. Então, porque eu sabia que era legal fazer uma videoaula, eu já tinha passado um tempão, eu queria fazer de novo. E aí em 2008, mais ou menos, eu fiz guitarra para iniciantes, que eu falei, os guitarristas aí, dificilmente os caras dão toque como fazer um band, eu não sei o quê. Eu fiz lá, apesar de ficar tocando uns negócios difíceis também, que eu acho que os caras falam, esses iniciantes aonde, né? Mas assim, na hora de ensinar, eu acho que até ensino umas coisas mais simples. Na hora de tocar, eu toco minhas músicas, né? Que eu dou umas demonstrações das minhas músicas. E fiz outra lá desse fusion brasileiro aí, mostrando umas coisas mais de harmonia, misturando. Sempre acreditei muito no lance de videoaula, da galera... agora é óbvio isso, né? Porque com o YouTube é óbvio, né? Mas a gente desde mesmo, sempre, cara. A gente tem tudo a ver com isso, né? Com certeza. Eu sempre... Bom, eu aprendi muita coisa com videoaula gringa. Muita coisa. Eu tive aula com Mozart Mello, sempre tive aula, assim, mas as videoaulas que a gente conseguia, comprava fora, ou alguém trazia, copiava, sei lá. Sempre aprendi muito. Aqui no Cifra Club a gente também tem um feedback muito positivo por ter esse objetivo de postar o material, ensinar a galera. Um tanto de coisa que foi interessante, que o pessoal quiser, estilos diferentes e tal. Demais. A gente sempre tem uma resposta muito boa. Porque, bom, antigamente o cara comprava uma revistinha com os acordes, né? Com essas cifras, né? E aí o livro de partitura, que era melhor, um songbook, né? Hoje em dia tá tudo na internet. E as minhas videoaulas você pode encontrar para vender, mas eu coloquei no meu canal oficial, que Loureiro tem a videoaula lá, pro cara assistir, independente, não precisa pagar. Pra galera ter acesso. Pra galera ter acesso também. Quer dizer, o cara quiser comprar no DVD para assistir o negócio inteiro, paga. Se não quiser pagar, também tá tudo bem. Assiste lá no canal. Legal, massa. E esse pessoal novo tem muita informação, tem muita gente que usa essa informação e associa ela a talento, pratica, tem disciplina pra caramba. E tem uma safra de músicos novos que é muito competente, né? Dessa safra de músicos novos, tem um nome que te chama a atenção? Vale, assim, qualquer estilo, qualquer instrumento. Quem que você viu assim, nos últimos tempos? Não precisa de ser um cara novo, necessariamente, mas que apareceu. Na guitarra, você tá falando? No geral? Na guitarra, no geral. Tem um monte. Tem o Bruno Valverde, que toca comigo, batera. Tem 21 anos. Impressionante. Pode ver os vídeos aí que tem no YouTube. Quem mais? Um cara que você olhou nos últimos tempos, assim, alguém falou com você, olha esse cara. Eu tô falando desde o próprio Felipe, quando apareceu, entrou no Angra, tinha 20 anos, 21, entendeu? Também, assim, é uma geração diferente, assim. Aí eu tenho o Bruno, a gente tá aqui em BH, o Eloy, né? Tá no Sepultura, mesma coisa, né? E agora, lá de fora tem tanta gente, cara. Tem os caras tem os chinês de 2 anos de idade tocando minhas músicas, sabe? Então, né? Tem um japonês lá que saiu meu disco com o Virgil Donati tocando, que não é fácil, né? As bateras. E a gente eu gravei com um percussionista, um cowbell junto do groove e tal. Aí apareceu esse japonês com 8 anos de idade tocando o Virgil e o cowbell no pé. Tipo, logo depois que saiu, né? Mas não vale, japonês não vale, não. Então, asiático não tá fora da conta, né?
Eu vou citar 5 caras, eu queria que que você definisse eles com poucas palavras. Na verdade, acho que 2 deles já apareceram aqui. Hoje, a gente já falou deles, por acaso. O primeiro é o John Mayer. Ah, ele veio aqui hoje? Não, a gente não falou sobre ele, não. 2 dos que estão aqui. Sim, sim. Pra falar do John Mayer? Cara, pô, então, tem um lance que eu até ia falar. Quando a gente fala de guitarrista que toca bem e tal, aquele cara que você vê no YouTube, dentro do quarto e tal. Isso eu vejo e fico impressionado com um monte de coisa, que nem o japonês e tal. Aí tem outra coisa que o cara conseguir, tipo, sair disso e fazer, e ter uma carreira, e ter uma cara, se posicionar com a música que ele quer fazer, o que ele quer passar, pra ficar realmente, ele falar, eu sou assim, eu sou isso que eu quero passar pras pessoas, seja como você quiser chamar isso, mas tem uma carreira. Porque o cara acha que ele tá ali, o final da carreira é quando ele consegue gravar um disco, né? Pelo menos, na realidade, começa aí a carreira, né? Quando ele terminou o disco, colocou, ele fala, agora eu comecei, né? Então, isso, às vezes, talvez esteja mudando, esteja até defasado disso, né? Talvez o YouTube seja isso mesmo, o cara tocar dentro do quarto e a carreira do cara é isso e vai ser isso que vai valer daqui pra frente. Mas, assim, eu ainda sou da velha guarda que acha que, pô, quando você olha os trabalhos, mesmo do Angra, assim, você, pô, naquela fase a gente estava assim, nessa fase a gente queria dizer isso, e os discos estão aqui, os meus discos, né, também, quando eu faço coisa mais brasileira, tá ali, o que eu quero dizer, passar... Você querendo falar uma espécie de postura e conceito Postura, artístico. conceito artístico, porque senão o cara só improvisar em cima de uma base é legal, o cara pode impressionar com leaks e tal, mas qual que é a postura artística, né? Se for uma postura como grande improvisador, como tem vários caras do jazz e tal, né? E pode ser também. Sai na rua e sempre ganha as pessoas com os teus solos, né? Mas aí você pega uma carreira do Hamilton de Holanda, por exemplo, aí é outro nível. Porque você tá vendo tudo no geral, não é só a música, é a capa, é o que você fala, como você... Tudo, né? O conceito artístico geral, né? E não é só o solo ou um lick que você aprendeu muito foda e que aí você treina 1000 horas por dia e um dia você faz como ninguém faz. Mas é diferente. E você ser querido pelas pessoas, que as pessoas começam a te chamar para tocar em diversas cidades, países e tal. Isso, essa formação da carreira que às vezes, se você colocar isso como um requisito, aí todo aquele monte de guitarrista que a gente acha legal, começa a ficar alguns, né? São poucos, na verdade. Tô certo ou tô errado? Eu acho que são poucos. São poucos. E aí o John Mayer, que você perguntou, por isso veio a cabeça, é um desses. Porque é um cara que toca super bem guitarra, podia ser um grande bluseiro e tal, mas ele falou, não, eu vou me posicionar assim. Quer dizer, eu sei que já vi entrevista dele, ele teve o lance da baladinha dele, que foi a Sony, botou meio na cara, não era nem o que ele queria mesmo, mas estourou, e aí ele ficou também um pouco galã, guitarrista e tal, né? Mas ele, como guitarrista, como músico, é fantástico, né? Mas ele, então, consegue fazer uma carreira. O disco novo dele já tem outra cara, né? Então, faz esse branding da tua imagem, né? Do que você quer passar. Qual que é o outro cara que você vai falar? Provavelmente todos... Vamos ver se todos têm essa carreira aí que a gente está falando, né? O próximo é o Guthrie Govan. Então, o Guthrie Govan, o que ele apareceu no YouTube, né? Eu já toquei com ele. Ele apareceu mesmo no final das contas, né? Super experiente, assim, já toca... Exatamente, ele tem 40 e poucos anos, ele apareceu em 2007, né, mais ou menos. Ele estava no Brasil agora, eu já toquei com ele em algumas situações, assim. É impressionante, o cara tocando, é impressionante. E é um desses caras que é como improvisador. O cara conquista os caras com os improvisos, assim, impressionantes e com a técnica e tal. Mas aqui, ele apareceu em 2007 e ele tem um disco solo, né? Agora tem o Aristocrats, tem 2. Então, a carreira dele eu vejo assim. A carreira dele tá expandindo. De fato. Tá, mas começa agora. Em 2007. O cara tem 40 anos, começa, né, quando ele apareceu. Mas é fantástico. O cara é o melhor cara que tem, assim. Você vê, já vi, né? A situação de tocar eu e ele frente a frente é de outro mundo, entendeu? Então, rápido o cara já conquistou uma legião de fãs grandes, né? Toca um monte de gente também, né? Tá acompanhando um monte de artistas. Já acompanhou bandas aí. Pô. O próximo é o Paco de Lucia. Tá, aí você tá falando Você tá falando de carreira? Exatamente. Aí você tá falando de um ícone, uma lenda viva, né? Mesmo.
cara tem estátua dele na cidade dele e tá tocando aí, entendeu? Aí seria o ápice desse lance da carreira mesmo. E você vê toda a trajetória dele, do que ele fez, altos e baixos, assim, em termos de carreira, porque ele teve um alto que foi o Late Night São Francisco, que é um disco ao vivo lá com o Jim Meola e o John McLaughlin, que vendeu, sei lá, mais de milhões de cópias, sendo um disco instrumental dos caras fritando na guitarra escala, né? Tipo, impensável. E com aquele disco, sim, foi um negócio de vender, sei lá, milhões. Foi um dos discos mais venderam. Ou talvez seja o disco mais vendeu instrumental, sei lá. Depois do Kind of Blue, do Miles Davis, provavelmente, alguma coisa assim. E o Miles Davis é um grande exemplo de cara que sempre soube... Quando ele via que estava desgastado aquele conceito, ele já transformava e já criava outro. E vinha, né? O cara vem com bebop, com cool jazz, com free jazz, com fusion. E até um pouco antes de morrer, o cara já estava misturando hip hop com... Quer dizer, que ninguém fazia. O cara estava sempre na frente. Isso que para mim é um artista e um músico top, que é o caso do Paco de Lucia que você falou, né? Eu sempre ouvi o cara, né? Quando eu quero ouvir alguma coisa para relaxar, alguma coisa assim, sempre ouço coisa de violão. Você falou sobre seu pai te mostrando. Ele comprou, meu pai uma vez comprou um disco duplo, assim, coletânea, sei lá. Aí eu ficava ouvindo direto. Se a questão é carreira, você já tá falando da sua infância, adolescência. De ouvir o cara já Paco, tinha uma carreira muito forte. É. Porque ele porque assim... Ele é um senhor que ele foi o primeiro cara... Pô, ele tem várias coisas, por isso que eu digo, essa postura, tipo, ele foi o primeiro cara a tocar sentado, né, com a perna cruzada do flamenco. Ele foi um dos primeiros que começou, porque os caras só tocavam aqui, nessa região, aí bota o capa e toca meio com a mesma coisa. Ele foi um cara que começou a improvisar, andar com os caras de jazz, né, com o Jim Meola e tal. Foi o primeiro cara a tocar não sei qual que foi o teatro lá, no Teatro de Madrid, né, o principal, que só tocava música erudita, foi o primeiro cara popular, sabe? Aceito lá, né? Ele lotou. Então, tem uma biografia dele legal, um filme lá, um documentário, que mostra tudo isso aí. E isso é que eu digo que é a carreira, né? O cara tem a vida do cara pontuada com grandes feitos que ele fez, querendo levar... Por que ele queria ao fundo? Levar o flamenco, a música dele, pro mundo. Né? Deu certo. Deu certo, muito certo. Claro. Eu tenho um... Porque o flamenco, você fala flamenco, Paco de Lucia. Na hora. Né? Você fala tango, Astor Piazzolla. Né? Aí você vai falar guitarra... Ele é a grande referência, sim. Exatamente. O cara vira quase um sinônimo do estilo. Você fala guitarra, rock, Jimi Hendrix. Né? Então, essas pessoas tem que ser a nossa referência sempre. Tem um senhor que eu sempre acompanho os vídeos dele, um ídolo, assim, pra mim, que chama-se Tommy Emmanuel. É um australiano. Putz, demais. Eu vi ele falando do Paco outro dia, que foi a um show do Paco, e foi uma das experiências mais renovadoras e significativas, assim, na vida dele. Ele é um cara, ele já tá pra fazer 60 anos. O Tommy. E ele ficou impressionado, assim. Então, realmente, a gente... O Tommy tá muito transparente o trabalho do Paco, né? Até hoje, né? O Tommy Emmanuel vale a pena a galera que se conhece ou não, sei lá. Quanto que ele conhece. Eu não vejo muito pessoal falando no Brasil, mas lá na Europa, cara, a agenda dele é fantástica. Ele era um guitarrista de guitarra elétrica. Ele tocava uma tele. Né? E aí... Diz ele, né, que ele fazia na hora no show dele sempre tinha um momento acústico. Aí as pessoas falaram, essa parte é mais legal do show, essa parte é mais legal do show. Aí até que ele se tocou, falou, você quer saber, vou fazer um show só de acústico, né? E toca demais, é engraçado, no palco vai super bem. E é uma das maiores referências the finger style, né? O lance do... Ele é tanto tradicional quanto mais moderno, né? Porque exatamente. Transitou bem, isso aí. O próximo cara é o Andy Timmons. O Andy Timmons. Um dos caras que eu vi ao vivo, assim, foi um dos sons de guitarra mais bonitos que eu já escutei. Sim, ele é demais, cara. Gente finíssima também, cara super, super legal, simples, e o som de guitarra dele é impressionante. Até escrevi uma vez na Guitar Player sobre isso aí, na revista lá no blog, porque a gente fez uma matéria pra Guitar Player americana, que o cara, no quarto do hotel dele, quis fazer um videozinho lá. Aí botou um amplificador desse tamanho com um pedal de distorção, sei lá, qualquer marca que era. Falou, toca aí, coisa mais... tipo, pra sair na revista, né? Aí eu fiz lá, né, aquelas roubadas, né, que às vezes a gente tem que mais... Mas rolou. E aí logo depois entrou o Andy Timmons, tava lá também, ficamos no quarto ali. No quarto do editor da revista, tipo a cama do cara, com a mala do cara aberta. Estados Unidos é tudo isso, mas às vezes tem essa coisa. E aí, o Andy Timmons pegou a guitarra, ligou naquele negócio, assim, saiu aquele som do disco dele. Fiquei impressionado, assim. Falei, esse cara
ele é muito, né, muito bom de timbre, de bom gosto das músicas, assim. Mas não é um cara novo. Não E ele tem vários discos bem legais, né? O mais recente ele fez o Sgt. Pepper's dos Beatles também, né? E... que também é um amigo nosso, cara, é o Ricardo Capelli, o cara que faz show na Itália, que também, ele tocava uma música dos Beatles no show, e aí esse Ricardo, que é um promotor de show, ele falou, pô, você não faz um disco, porque é a melhor parte do show, tipo, é o mais legal. Aí, que às vezes é legal você ter... As pessoas te ajudam também, né? Se direcionar o que você quer da carreira, cara. Você tem que estar ligado... É uma outra visão. Tem que estar ligado, assim, o que as pessoas falam sobre você, a perspectiva que as pessoas têm sobre você, né? Praticamente como um produto, né? Que o cara ouve, o que o público gosta ou não gosta daquele produto, né? Daquele produto novo e tal. Você ouve, o cara te dá Você ouve aqui, aquela parte do show é mais legal, aquela parte do show é mais legal, né? Quando eu gravei o Universo Inverso, que foi um lance mais brasileiro, foi meio nisso, porque no No Gravity, que foi meu primeiro disco solo, tem 2 faixas de violão, só violão. Bem brasileiro, faixinha curta, né? E aí várias pessoas... Pô, a parte... Uma chama Beautiful Language e a outra Choro de Criança. Eu botei vinheta pra mostrar esse lado brasileiro, mas não ia fazer o disco inteiro, porque não... Mas a parte que eu mais gosto é essa. Não os guitarristas, assim, mas outras pessoas que eu vi, é a parte mais legal do disco. Aí eu fiquei na dúvida, será que os caras gostam porque no meio de tanta nota vem um oásis né, pro cara relaxar? Ou será que realmente essas músicas são legais por si só, né? E aí eu falo, bom, vou experimentar. Aí saiu o disco Universo Inverso, realmente focado na música brasileira. Então foi ouvindo, mas tendo essa coisa de perceber o que as pessoas estão percebendo sobre você e tentar falar, bom, vou experimentar por aqui. Isso vale para qualquer um cara que está começando dentro do quarto e alguém fala, pô, eu gosto quando você toca esse tipo de coisa, gosto quando você faz isso. Então, aí você começa a se mudar, então, junto com o que as pessoas estão... São potencialidades, né? A gente... Às vezes a gente fica com um conceito muito fixo na cabeça, assim, eu vou tocar isso, eu sou assim. E não tá... Às vezes também não tá errado. Eu não chego a dizer que o cara que é mais focado e que tem mais aquela ideia fixa, ele esteja completamente errado. Porque a gente vê exemplos de caras que tocam aquela mesma coisa daquele mesmo jeito e é maravilhoso. Mas, por outro lado, a gente tem que ter a cabeça mais aberta, né? O pessoal sempre dá uma opinião pra gente, fala alguma coisa que tá faltando. Principalmente quando você quer esse lance da carreira, que você pode fazer um disco assim, um próximo disco um pouco diferente, depois uma terceira coisa que vai para outro caminho, aí depois você volta para aquele primeiro que você, né, que é a tua base, né? Isso é, principalmente com o lance de carreira solo. Banda é um pouco mais complicado, porque banda o cara é AC/DC, né? O cara vê a banda com aquele som e aquilo. Se ele quer ouvir outra coisa, ele vai para outra banda. Né? Tem cara, muita gente não aceita que a banda... Mas o cara como artista solo, né? Ou o cara como músico, tem muito mais essa possibilidade de flutuar, né? O último cara é o Andy McKee. Também eu conheci o Andy McKee, eu acho que do mesmo jeito que todo mundo conheceu, né? O cara tocando drift na internet. Exatamente, Aí eu tava no stand da Dario lá na NEM, conheci... Só que tinha aquele vídeo, ele tava careca, aí eu conheci o cara de cabelo, eu falei, pô, é o mesmo cara, mas era o mesmo cara. Aí conversei um pouco com ele e tal, gente fina também. Mas demais, né? Eu nunca me arrisquei a tocar esses lances assim, desses fingerstyle, com o cara batucando, assim. Porque quando eu toco violão, eu gosto de tocar violão nylon e coisa mais brasileira, né? Mas eu acho demais ver esse lance, assim. Tem um cara que é bem legal também, chama Petteri Sariola. Que ele é conhecido na Europa, finlandês também, faz umas coisas bem legais de groove, de percussão aqui, e Petteri Sariola, exatamente do jeito que se escreve, do jeito que se fala, bem legal pra galera conhecer. Eu até fui fazer umas aulas com ele. Sério? Sério? Foi legal? Conhecer o cara lá, falei, me dá umas aulas aí desse negócio aí, tipo, batuque, mas eu vi que não era pra mim, não. Fala sobre guitarra pra gente. Então, você tem perguntado quais são os próximos planos, né? Que eu falei que lança o DVD, né? Mas eu tenho, o lançamento dessa guitarra que a gente meio que já mostrou na Expo Music agora, mas lança na NEM agora, em 2014, né? Em janeiro de 2014. A Ibanez. E aí deve ter uma turnê pelo mundo, assim, de clínicas para mostrar a guitarra. Isso deve acontecer, sei lá, por volta de abril, maio. E então, a Ibanez basicamente tem... O modelo RG, que a gente vê mais, né? Que é o Steve Vai, o Paul Gilbert, o Duane Timmons, todos esses caras são o RG, o formato que eu digo do corpo, né?
É o que eles chamam de, às vezes, superestrata. Ela é próximo de uma superestrata do Aí tem um Timos, modelo... E aí, mais moderno, mas o formato é RG. É. O formato é RG. É que ele botou a configuração mais para extrato, Entendi. né? Sunburst, aquele visual, os captadores, mas o O contorno, shape dela o shape, é de né? RG. É. E aí a Ibanez tem um contorno também da S, que é esse contorno aqui, que geralmente a S é super fininha, né? Então aí eu peguei esse contorno, deixei ela também para um pouco mais grossa, mais madeira aqui, né? E de alder, esse Flamed Maple. E porque a ideia é que a Ibanez tem essa cara de ser uma guitarra moderna, né? Quando apareceu uma coisa tipo aquele braço fino e largo para o cara fazer tapping, tocar rápido, não sei o quê, quando apareceu. Mas elas têm essas guitarras, tipo a do Satriani, que é um pouco mais tradicional, tem um braço um pouco mais grosso e curvo, né? Como uma de Mastrato. E então eu achei um meio termo, porque eu toco as coisas modernas e técnicas, mas eu também gosto do lado do som um pouco mais tradicional. Então o tipo de madeira é um pouco mais tradicional, alder, maple no braço, né, escala de rosewood, mas é moderno porque tem alavanca, porque tem 24 casas, mas aí eu deixei com 5 posições que eu nem tinha antes, né, na K1, na minha guitarra, e esse push-pull, então tem mais timbres aqui. E o que mais que eu posso falar? Tá escalopada, a japonesa vem escalopada. A gente pediu para fazer assim, para ter mais acesso. O cabo também tem essa entrada aqui um pouco diferente, não sei se pega a câmera aí. E, né, pra ter esse, não escapa nem nada. Pra ele também não, pra ele não descer, né? Pra não escapar, Faz sentido nada. que o cabo corre pro chão? Exato. É o contrário, vem pra cá, entendi. já entra direto na correia aqui. Detalhes, isso aí são detalhes, assim, legais e tal. Mas faz diferença do instrumento, né? Porque... são os detalhes, assim, porque eu também não queria uma guitarra extravagante, cheia de coisa, pinturas mil e sei lá, tipo, né, fogo saindo. Porque uma guitarra vai pro mundo inteiro. Tipo, então você vai entrar na loja na Índia, vai estar guitarra. Então, e eu não sou conhecido no mundo inteiro também, entendeu? Isso é uma coisa de me fazer também, que aí, se você olhar a Ibanez, eu fico muito feliz de estar como brasileiro nesse time da Ibanez, porque a Ibanez, os caras, Paul Gifford, americano, Andy Timos, Satriani, Harman Lee, que é inglês, tem os caras do Slipknot, tem, que mais? Os caras do Korn, americano, aí um inglês, americano, né? Então, é um seleto, assim, é uma marca que os caras pensam muito, demoram para escolher quem vai usar a marca e tal. Então, fiquei muito feliz pelo convite e de entrar nesse time seleto da Ibanez aí, com guitarra assinada, né? E agora a gente viaja pelo mundo aí para divulgar e lança agora em janeiro na NEM. E com um instrumento que seja mais versátil, não... Ele é bem versátil. Cheio de características, ele acaba sendo mais útil para mais pessoas. Exatamente. E não só vinculado ao seu nome. E serve bem para mim, porque eu também... a gente toca estilos diferentes, né? Eu toco estilos diferentes. Eu fiz os shows do Angra, vai muito bem, mas se eu tocar um fusion, alguma coisa mais blues e tal, também vai resolver. Os picapes, né? Que são os picapes que eu esqueci, né? São da Dimarzio também, que eu fiz com a galera da Dimarzio. São seus também? Fizeram pra mim. Que legal, cara. E que é meio em cima do Path Pro, né? Que é o Path Pro, que é um dos principais dele, Path Pro de 36 anos, né? De aniversário, que eu gosto. Tem uns picapes do Andy Timos que são bem legais também. Que tem essa onda boa para rock, se for mais pesado, mas se você tirar o ganho, soa bonito também. Então tá meio nessa onda, um pouquinho mais de ganho, porque eu toco com mais ganho do que o Andy Timos ou, sei lá, o Path Pro, que é mais tradicionalzão. Mas ele mantém essa característica vintage um pouco, se você quiser, entendeu? Esse eu tô tentando fazer um bem meio termo. Seja totalmente versátil. Não uma guitarra metal, legal. E nem uma coisa vintage também, entendeu? Legal, cara. Você tá cheio de novidades. Pô, que bom. Entrevista boa. Que bom. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, a gente tá suando já aqui, a gente tá? Faltou, a gente tá. Né? Tá quente aqui. A última coisa que eu queria pedir pra você é pra você mandar um recado pra galera. Pô, todos os recados. Quais, por exemplo? Qualquer um. Um recado, poxa, eu falo. Vontade, o pessoal que acessa. Continua acessando aqui, né? Que é tão bom, né? Aprender música, né? Descobrir os acordes, né? Pô, ontem tocando com o Tony Horta no ensaio, eu já perguntei qual que é esse aí, qual que é esse acorde. Então aqui, né? Aqui tem tudo lá, né? Tem os acordes do Tony Horta pra galera aprender? Os do Tony Horta não tem ainda, não. Acho que tem que trazer ele aqui. Não, as músicas, né? Não tem Beijo Partido, essas músicas aí. Tem, o pessoal coloca material pra caramba. Então, muito bom, cara.
Na verdade, Não, mas tem a que estudar. contribuição é do usuário, né? Então, Eu sei, então. Tem que estudar e... É uma referência mesmo aqui o Cifra Club pra galera que tá estudando, né? Uma mão na roda, né? Ter fácil, assim, tanto acesso de letra, de cifras, os solos e tal. E o lance é sempre estudar, né? Não tem jeito, né? O principal é você ter referências boas, né? Você ter, isso que a gente falou de carreira, e você ter referências boas para você, dos músicos que você gosta, dos livros que você lê, de partitura que você compra, das videoaulas, dos vídeos e tal, na internet. Pegar essas referências que elas te deixam tão motivados que você cria uma disciplina diária, que, né, toda semana você vê um vídeo legal, você compra um livro, uma partitura, sei lá, te deixa motivado, e essa motivação faz com que você crie uma disciplina de tantas horas eu estudo, segunda-feira eu estudo isso, terça-feira eu estudo aquilo, quarta-feira é meu dia de fazer sei lá o quê, de ensaiar com a banda e tal. Você cria essa disciplina e ela vira uma coisa, parte da sua vida mesmo, que quando você cria um hábito e esse hábito, aí a guitarra e a música faz parte da sua vida e você nunca abandona esse hábito. E aí, ao longo dos anos, aí você vira um músico excelente, com certeza, porque ela faz parte da tua vida e o dia que você não toca guitarra, é o dia que você se sente mal. Então, tocar guitarra é sempre o melhor momento do teu dia. Você criando esse hábito, aí você vai longe. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito. Obrigado, abração. Falou!